Olá, boa noite a todos meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Deus abençoe os irmãos que estão entrando já nessa live, a Fernanda, o irmão João Lucas, a irmã Fátima. Deus abençoe muito vocês, a todos os irmãos que estão curtindo. Não está saindo aí do nome aqui, mas estão curtindo aí. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado por mais uma noite você permitir eu entrar em sua casa. Irmã Maria Albuquerque, Deus abençoe, pastora Amanda, Isabeli, minha mãe Tereza, Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Obrigado por mais uma vez você me deixar entrar em sua casa através dessa telinha do computador, do seu celular, como a irmã Lúcia está fazendo agora também, está com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa estar lá. Naamã, Deus abençoe a irmã Beth, Naamã, o Jordan, o Josué Filho, a Bruna. Deus abençoe todos vocês, minhas irmãs, meus irmãos. Que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você possa comentar. E com certeza nessa noite, nesses momentos que nós estivemos aqui, com certeza que sejam dias ou momentos abençoados na sua vida, que sejam alguns minutos ou quem sabe uma hora na presença do Senhor junto com vocês. Muito obrigado, é muito bom estar com você, virtualmente, mas é muito bom estar com todos vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. A irmã Cris, o Orlando, Deus abençoe muito. Obrigado por vocês estarem entrando aí. Então, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E eu gostaria de fazer uma oração de início com vocês, para a gente poder ler um pouquinho da palavra, conversar um pouquinho, meditar. A irmã Janaína, o irmão Nilson estão entrando, o Felipe, Edson, Deus abençoe a irmã Janaína, o Newton, Deus abençoe muito. Deus abençoe muito a vida de vocês. Quero convidar vocês a fazerem uma oração conosco. Vamos pedir para que o nosso Deus poderoso possa nos abençoar e encher a nossa vida e a nossa casa de tudo aquilo que é bom, de toda sorte de bênção. Convido você a fazer a sua oração comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que estão entrando conosco nesse momento, via online, nessa live. Que Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos abençoe, que seja uma noite abençoada. Que seja uma noite de uma conversa, de uma reflexão da Tua palavra. E que o mais importante é que a Tua presença, ó Deus, que a Tua presença, o Espírito Santo, esteja conosco, nos abençoando, derramando, Senhor, da Tua presença, derramando a Tua graça sobre nós, e que seja uma noite abençoada, uma noite de sábado, pós sexta-feira da paixão, da morte. Hoje, historicamente, era uma noite triste, ou um dia triste, sem a ausência do Mestre Jesus. Por isso, Senhor, nós pedimos que a Tua graça e o Teu poder esteja conosco e abençoe esses momentos que teremos juntamente com os Teus filhos. É o que nós pedimos agora e te agradecemos em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Como nós estávamos falando, a irmã Eunice, Deus abençoe a irmã Eunice, o irmão Chatuco, é isso daí, Deus abençoe muito a vida de vocês. Como nós conversamos ontem um pouquinho, nós estávamos falando sobre o que farei de Jesus de Nazaré, chamado Cristo. Foi aquela crise de identidade, aquela crise de conceito, aquela crise de não saber quem era Jesus na vida de Pilatos. E aí nós falamos sobre Isaías, que nos deu esse vislumbre, essa visão de quem é Jesus na nossa vida. Deus abençoe a Luana, que está entrando com a gente aí. Deus abençoe muito. E ontem, sexta-feira, historicamente e também na palavra, espiritualmente falando, ontem nós tivemos historicamente a morte de Cristo. Jesus, ele começa na quinta-feira. Historicamente, na quinta-feira à noite, Jesus ele faz a sua ceia com os discípulos. Eles cantam uma canção e ele sai para o Getsemane. O Ivan, Deus abençoe Ivan. E eles saem, todos eles para o Getsemane, cantam uma canção e vão para o Getsemane. E ali no Getsemane você sabe que Jesus ele é traído por Judas com um beijo. Pedro tenta defender Jesus.
Jesus repreende Pedro pela violência. Aí os discípulos fogem, Jesus é preso, é levado até o Sinédrio, é levado até a presença de Pilatos. E aí Jesus ele sofre, ele é levado, aliás, pelos soldados pretorianos, né? Pelos soldados de Caifás e Anás, do sumo sacerdote. E aí ele começa, durante a madrugada, todos os líderes de Israel, eles são chamados nas altas horas da noite para fazer ou ter um julgamento de Jesus às pressas. Aí você conhece a história, até Nicodemos, até José de Arimateia, ele é chamado, né, para estar ali, e eles não concordam com tudo aquilo que estava acontecendo. A irmã Aline, o irmão Nilson, né, Mateus, Aninha, Deus abençoe muito. E eles não concordam da maneira que Jesus está sendo colocado a juízo diante daquele tribunal. E você sabe toda a história, que Anás, Caifás, eles armam uma situação para condenar Jesus, colocam testemunhas falsas, até que o ponto eles fazem uma pergunta para Jesus, e Jesus responde dizendo que ele era realmente o Filho de Deus. Daí o sumo sacerdote rasga suas vestes, gritando blasfêmia, ele blasfemou, aí está a prova da sua condenação, se tornar igual ao Filho de Deus. E aí, ali naquele momento, ele é condenado pelo Sinédrio, pelos doutores da lei. Jesus, ele é esbofeteado. Jesus, a Bíblia, em Isaías, no capítulo 52, no final, diz que a sua barba foi arrancada, irmãos. Olha só a violência e o ódio sobre Jesus, aqueles doutores da lei. A barba de Jesus é arrancada. Eles pegam na barba de Jesus e arrancam, né? Deus abençoe a Gabi, né? A Milicinha, o Luan, Deus abençoe muito, viu? A presença de vocês conosco online, virtualmente. Ele é arrancado as suas barbas, e ele é esbofeteado, batem em Jesus, gospem em Jesus, humilham Jesus. E aí eles levam até Pilatos, e você já sabe toda a condenação que acontece, e Pilatos ele leva para Herodes. Herodes se decepciona porque pediu para Jesus um milagre, Jesus não fez nada. E aí você sabe toda aquela condição, e Jesus é crucificado. Jesus é crucificado, Jesus é morto, e aí acontece que passa-se a sexta, vem o sábado. E eu quero ler uma passagem aqui que fala sobre o sábado. No livro de Mateus, capítulo de número 27, número 62, quando fala sobre os guardas no sepulcro. O texto diz assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, Mateus 27, 62. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembra-nos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ô chefe, um abração, Águias e Cristo, Jundiaí. Ô meu irmão, uma boa noite, Deus te abençoe muito. Saudades, e logo, se Deus quiser, vamos estar juntos, em nome de Jesus, viu, chefe? Um abração, um beijão. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Nos 3 dias ressuscitarei. Verso 64. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos ir roubando o corpo. Digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Ademir, Taberá, meu irmão, Deus te abençoe muito. Esse último engano será pior do que o primeiro. Vou repetir, no verso 64. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos ir roubando o corpo. Digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Verso 65. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Irmã Claudinha, irmã Terezinha, Deus abençoe muito a vida de vocês. Pois bem, meus amados,
a história acontece que Jesus morre, José de Arimateia, Patrícia, Sandra, Aninha, Deus abençoe, obrigado por estar com a gente. Depois Jesus morre, José de Arimateia, ele vai até Pôncio Pilatos e ele pede o corpo de Jesus. A Bíblia diz que Pôncio Pilatos, ele aceita e permite que José de Arimateia, um aristocrata rico da cidade e que era discípulo de Jesus, sem ninguém saber, e também membro do Sinédrio, ele pega, juntamente com os discípulos, e levam o corpo de Jesus numa rocha, um sepulcro na rocha novo, que ainda não tinha sido usado por ninguém. Ninguém da família de José de Arimateia havia falecido, e ele era um sepulcro novo. E ali eles colocam o corpo de Jesus. Mas como já era, e você sabe que naquele tempo o dia judeu não é um dia como o nosso de 24 horas. Era um dia curto, era de horas muito mais curta, metade do dia. Então por isso que às vezes a pessoa fala, Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo, mas não é 3 dias. Nesses 3 dias, no nosso caso, o calendário judeu e os dias judaicos eram totalmente diferentes dos nossos. Era contado por algumas horas e não por 24 horas. Né? Mas agora não é o momento da gente falar, né? Não vem ao caso no sentido dessa explicação pelo fato de tomar algum tempo. Mas o fato é que Jesus ele morre, ele é colocado num sepulcro novo de José de Arimateia, de sua família. E como já a hora já estava chegando, a viração do dia, o sábado, eles foram embora e deixaram o corpo de Jesus dentro do sepulcro. E eles deixaram o corpo de Jesus envolta com ataduras e colocaram um lenço no seu rosto. Deixaram o corpo dele quase pronto, mas no domingo pela manhã, passando o sábado, que era o judeu não trabalhava, eles iriam passar um aroma em Jesus, eles passaram um produto em Jesus, uma mirra, iam passar um produto no corpo de Jesus para embalsamar Jesus, para ficar um corpo bem, a aparência pelo menos bonita. E por isso que nos velórios, as pessoas, elas, quando vão para o ofício fúnebre e ficam sendo veladas, elas são maquiadas, elas têm a sua aparência modificada, são bem arrumadas para que no momento da visitação das pessoas, dos familiares ali, possam ter um corpo de boa aparência. Esse é o costume de todos nós. E é o costume daquela época. Eles embalsamavam, eles cuidavam do corpo com aromas, com ervas. Era uma cultura judaica. E eles deixaram o corpo de Jesus em volta de um pano e o rosto de Jesus com um lenço. E eles foram embora. E aí o sábado chega e ninguém trabalhava. E ninguém fazia nada. Só que é interessante porque Pilatos, ou melhor, os chefes, olha só, os doutores da leis, os sacerdotes, eles ficaram com medo de que os discípulos viessem até onde Jesus estava e eles roubassem o corpo de Jesus. E aí saísse a notícia em toda Jerusalém, toda Israel, de que Jesus havia ressuscitado. É interessante que eles falam assim, para que isso não aconteça, para que o último evento não seja pior do que o primeiro, porque houve uma grande mobilização na cidade, em Jerusalém, na sexta-feira com a morte, o povo, né, alguns contra Jesus, a maioria contra Jesus, e uma minoria a favor e se escondendo com medo de dizer que era discípulo. E depois de Jesus ele morre, que os sepulcros são abertos, há terremoto, o céu se fecha, o sol se esconde, e até aquele soldado que está de frente à cruz e aqueles que estão aos pés de Jesus, quando ele diz tetelestai, está pago, ele, Pai, entrego a ti o meu espírito, que Jesus ele falece naquele momento, aqueles soldados, todos que estão aos pés da cruz, falam assim, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Deus abençoe o Cleiton, né, que está com a gente aí, Cleiton. Um abração, meu irmão. Então passa tudo isso. E aí os soldados, ou os sacerdotes chegam para Pilatos e diz isso. Coloque um soldado, coloca um batalhão, coloca milhares de soldados lá, para que eles possam guardar. E aí a Bíblia diz que Pilatos ele consente e manda uma tropa fazer um esquema de segurança no túmulo de Jesus. É aqui que eu quero deixar esta palavra, porque o sábado
naquele momento foi um momento de medo, um momento de falta de esperança. Por que eu falo falta de esperança? Porque a Bíblia diz que os discípulos estavam escondidos. Quando Jesus ele vai no domingo ressuscitar, a Bíblia diz que eles estão escondidos, que eles estão trancados na casa. Depois da morte de Jesus, na sexta-feira, que alguns discípulos acompanham Jesus, estavam escondidos e camuflados entre a multidão, salvo João, que está do lado de Maria, a mãe de Jesus, e algumas mulheres que seguiam Jesus. Os demais estavam escondidos, os demais estavam com a sua cara escondida, com o seu rosto escondido. E depois que Jesus que Jesus ele é tirado da cruz, que ele é colocado no túmulo, todos eles voltam e ficam num lugar escondido, numa casa. Na Bíblia não fala, provavelmente poderia ser a casa de Maria, né, a mãe de Jesus, poderia ser, não sabemos, ou se no momento não me lembro, não me recordo. Mas o fato é que eles estavam com as portas trancadas. Havia medo e havia insegurança no coração dos discípulos. Mas não só no coração dos discípulos, como também no coração das autoridades judaicas, dos doutores da lei, daqueles que, de uma forma direta e indireta, eles ajudaram na morte de Jesus. Eles realmente foram os algozes, os responsáveis. Embora havia essa profecia e era a vontade de Deus, mas foi por intermédio desse concílio, desse conceito entre eles. E a Bíblia, pastor André Luiz de Montemor, que Deus abençoe muito, meu amigo. Um grande abraço para você também. Né? E ali, Jesus ele é guardado pelos soldados. Só que os doutores da lei, eles ficam com medo também. Eles pedem, olha, entre eles conversando, vou parafrasear, entre eles dizendo o seguinte, olha, vai que os discípulos vão até esse túmulo, lá onde foi colocado Jesus, e roubem o corpo dele. E comecem a propagar aqui em toda Israel que Jesus ressuscitou. Então vai ficar pior para a gente. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Pilatos que ele guarde aquele lugar. Que ele guarde o túmulo de Jesus para que ninguém roube. E aí eles vão. Eles estavam com temor. Eles estavam na insegurança. Pilatos com certeza já tinha passado tudo, mas com certeza ainda respirando os ares do temor, de tudo aquilo que havia já acontecido. Pilatos também com medo da revolta do povo, e de repente, vai que isso é verdade, ele consente, e ele permite, né? E ele aceita a palavra dos doutores da lei. E aí o que acontece? Acontece que ele está com temor, ele está inseguro. Então, de um lado a gente vê os discípulos escondidos com medo, e por outro lado a gente vê também Pilatos e os doutores da lei com insegurança e com medo. O que eu quero deixar com vocês nessa noite de sábado, um sábado atípico aqui na história bíblica, nesse momento, nós estamos dentro dessa história. E dentro dessa história nós estamos vivendo um momento de temor, um momento de insegurança de todos os lados, de todas as partes. Uns estão com medo de ser presos, como os discípulos. De repente, a tropa de Pilatos ou os soldados do Sinédrio vêm até nós e arrombam a porta e nos levam também presos, como fizeram com Jesus, e nos matem também, nos condenem à morte. Por outro lado estão os soldados, estão Pilatos e os doutores da lei, com medo que vai que isso aconteça mesmo, que desapareça o corpo ou que aconteça alguma coisa e a multidão acabe realmente acreditando que esse tal de Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então paira um medo, paira uma insegurança no meio de todos eles. É um momento que nós estamos vivendo também no nosso Brasil, no mundo, um momento de instabilidade emocional. É um momento que nós estamos vivendo, meus irmãos, estamos vivendo um momento de medo. Só que o medo, ele é normal para todos nós. O medo, ele é uma reação psicológica, emocional, que quando ela é dominada,
por todos nós, e nós sabemos dominá-la, ela se torna não nociva, mas se torna ao nosso favor. Porque muitas vezes o medo, ele me faz, Pastor Fábio, Pastora Maria Helena, que Deus abençoe, meu amigo. Obrigado por estar assistindo com a gente. Esse medo, né, leva as pessoas a ficarem inseguras. Então, o medo, ele nos leva a perder a nossa autoconfiança em nós mesmos. Um exemplo, você está com o seu carro, não pode, mas você está andando de repente a 120 por hora, 140 por hora. E de repente você vê na frente, na estrada, um alvoroço de sirenes da polícia e você vai diminuindo. Você vai diminuindo. E quando você passa, você vê um acidente terrível. Quem sabe você acaba vendo o corpo dentro das ferragens, ou apenas não vê. Mas aquilo gera um medo. E você passa, através desse medo, a pensar: eu tenho que ir devagar, eu não posso correr porque vai que aconteça isso comigo. Embora nós, seres humanos, depois passe o medo, daqui a alguns minutos nós já estamos de novo com o nosso carro, né, em alta velocidade, mas o medo, ele causa esta limitação na nossa autoconfiança. Nós sentimos-nos, muitas vezes, a gente sente a insegurança do nosso eu. Então o medo, por esse lado, ele é favorável, porque ele nos inibe de nós perdermos a noção do verdadeiro perigo. Ele é um catalisador da nossa autoconfiança, da nossa autoprepotência. E você sabe, meu irmão, que a prepotência e a arrogância humana não tem medidas, não tem limites. Então, através do medo, ele gera essa condição. Agora, o grande problema do medo é quando ele se torna uma fobia. A fobia, na verdade, se torna uma doença em nós, que gera pânico, né? A fobia, o medo não controlado, ela se torna em fobia. E a fobia, ela torna assim pânico. E você acaba ficando, meu irmão, estagnado. Você acaba vendo coisas que não existem. Você acaba pensando em situações que elas nunca vão acontecer. Existem algumas probabilidades, mas de fato não acontecerão. E por mais que as circunstâncias do dia a dia e que as coisas que você está vendo, ou escalas ou números estão dizendo que não vai acontecer, a fobia causada pelo medo não controlado, ele vai gerar uma insegurança total, que você vai acabar perdendo o controle da sua vida emocional e você acabará, infelizmente, sendo vítima desse medo que se tornou uma fobia e se tornou uma síndrome de pânico. E você vai acabar vivendo uma vida de frustração, uma vida estagnada, e você não terá forças para reagir. Então o que estava acontecendo com os discípulos é que aquele medo estava virando uma fobia. Aquilo que estava no coração de Herodes poderia e se tornou uma fobia. O que estava no coração dos sacerdotes estava se tornando uma fobia. E hoje, a vida que nós estamos vivendo, meu querido, nós estamos criando um medo que pode se tornar, e já está se tornando para muitas pessoas, uma fobia, um pânico. Eu tinha marcado algumas coisas, eu vou até pegar um papelzinho aqui, sobre medo, sobre fobias. Algumas coisas que estão acontecendo, fobias na nossa vida. Olha só essa palavra, eu peguei um dicionário, achei muito interessante. Bacterolofobia. Vou repetir, bacterofobia. É o medo de bactérias, de vírus. O nosso medo está se tornando uma fobia, irmãos. Nós estamos ficando com medo. Você vai dizer, pastor, mas essa pandemia, esse vírus, matou muita gente no mundo inteiro. Eu sei. Mas o que está acontecendo é que nós estamos ficando com fobias. As pessoas estão ficando com fobia. Tem mais. Demofobia. Demofobia é o medo de multidões. As pessoas estão olhando uma para as outras e estão tendo medo. Quando você chega no lugar, não todas, mas
Tem pessoas que estão ficando com medo de encontrar com alguém na rua. Se você precisar ir num supermercado, ou você precisar ir num lugar, se alguém espirrar, você já fica em pânico. Já cria-se uma fobia, né? Como alguns cartazes de brincadeira apareceu no Facebook, né, com alguém com máscara escrito assim, tenho rinite, né, tenho sinusite. Se alguém espirrar, nós já estamos com medo. Nós estamos com medo de abraçar as pessoas. Lógico que a recomendação não é para abraçar. Lógico que não. Mas pessoas, elas criam uma fobia. E ó, afefobia, olha o nome, afefobia, medo de ser tocado. Diz mais, eremofobia, medo de ficar só. É o que está acontecendo. Nós estamos criando pessoas que estão com medo, porque estão isoladas. Muitas coisas estão acontecendo. E nós estamos criando uma fobia. E aí você pode dizer, pastor, o que o senhor tem a ver com esse texto que o senhor acabou de ler aqui? Nós precisamos hoje tomar uma atitude no nosso coração. E nós precisamos olhar a palavra de Deus com fé, com confiança. Não estou dizendo para nós abusarmos, de forma nenhuma. Só estou falando que nós precisamos hoje colocar os nossos medos diante de Deus. E como que nós colocamos o nosso medo diante de Deus? Como que nós podemos vencer esse medo que nós estamos vivenciando hoje na nossa sociedade, vivenciando hoje esse medo para nos tornar fobia? A primeira coisa é que nós precisamos mergulhar no amor de Deus. Escute, vou repetir. Nós precisamos mergulhar no amor de Deus. Que você possa decorar essa palavra, esse tema. Diga no teu coração, eu preciso mergulhar no amor de Deus. Ô, irmã Luísa, Deus abençoe muito. Alguns anos atrás, houve, vamos dizer assim, um candidato que ele colocou uma frase assim, a esperança venceu o medo. E muitos acharam essa frase bonita, só que essa frase não é verdadeira. A esperança venceu o medo. Essa frase, para nós que somos cristãos, essa frase não existe. Ela é falsa. Porque sabe qual é a única emoção, sentimento, ou a única questão que vence o medo? É o amor. Se você abrir a palavra de Deus lá em João, 1 de João, ele vai dizer assim, que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Vou repetir, 1 João 4,18. Se você quiser marcar, se estiver marcando, marque aí. 1 de João, capítulo 4, verso 18. Eu vou repetir. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então a esperança não vence o medo. Quem vence o medo é o amor. Porque o amor cobre multidão de pecados. Porque o amor, ele reconhece o nosso estado. Por isso que a Bíblia diz que Deus ele não tem amor. João, o próprio apóstolo João diz que Deus é amor. Sabe como que a gente pode vencer o medo, irmãos? Através do amor. E como que eu vou ter amor? Tendo Deus no coração. Tendo Cristo como Senhor da sua vida. Porque o próprio apóstolo João diz assim, quem está em Deus, ama. Quem ama está em Deus. E Deus está nele. Então, meu querido, nós precisamos aprender a palavra amor. Que muitas vezes não é apenas um sentimento. Eu conversei esses dias atrás com os homens, um grupo de homens, na casa do irmão Lázaro, né, da irmã Francisca, uma reunião de homens nós fizemos, e eu falei que o amor não é apenas um sentimento. Se nós apenas esperarmos, eu vou sentir no meu coração, esperar sentir esse amor no meu coração para eu poder amar. Se nós vivemos apenas de sentimento, nós não vamos aprender a amar. Porque o amor, ele não é apenas, é um sentimento, mas não é apenas um sentimento, uma emoção. O amor são atitudes.
O amor é eu tomar um passo à frente. O amor é eu decidir que vou amar. O amor é uma decisão. O amor é um passo. O amor é uma atitude. O amor é você fazer como o apóstolo Paulo. O inimigo está com fome. Você dá o passo, a decisão de pegar o que você pode fazer, ajudar essa pessoa que está com fome, mesmo não gostando de você. Quando está com sede, você tomar uma atitude de saciar a sua sede. De você trazer o bem para essa pessoa. Mesmo sabendo que essa pessoa se torna ou quer ser uma inimiga sua. Então o amor, ele lança fora o medo, como diz aqui. Porque no amor não há medo. Então como que nós vamos vencer o amor? Como que nesse sábado aqui na vida dessas pessoas eles poderiam vencer essa fobia, esse descontrole, esse medo, essa insegurança? Mergulhando no amor de Deus. E se nós pegarmos o livro de Efésios, capítulo 2, diz, eu até quero ler para vocês aqui, no livro de Efésios, se você quiser acompanhar comigo, ele diz algo muito interessante no capítulo 2, verso 1. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Deus abençoe Anne, minha cunhada. Deus abençoe muito, Cristiano, Júlia. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, Cristo nos deu esse amor. Deus nos deu essa segurança. Muitas vezes as pessoas falam assim pra gente: mas você agora é santinho? Você agora é pastorzinho? Agora anda com a Bíblia debaixo do braço? Vai numa igreja? Ô rapaz, ô fulano, eu conhecia você. Você era bicho ruim, sangue ruim. Agora quer ser bonzinho? Você pensa que Deus te perdoou? Você quer agora, o que você quer me enganar? As pessoas falam isso pra gente. Mas a grande verdade, sabe por que nós reconhecemos que estávamos errados e tivemos metanoia, uma mudança de coração e de mente? Porque nós aprendemos que o amor lança fora o medo. Então, meu querido, mergulhe no amor de Deus. Segunda coisa, viva enraizado na soberania de Deus. Vou repetir, viva enraizado na soberania de Deus. Se você abrir o Salmo 90, verso 1 e verso 2, ele fala de algo maravilhoso. Eu quero ler com vocês, quero aproveitar que a gente já está lendo. Salmos 90, verso 1 e o verso 2, ele diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Você quer vencer o medo? Você quer vencer o pânico? Quer vencer a fobia? Então, viva enraizado na soberania de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus tem o poder de todas as coisas. E tudo que está acontecendo, meu irmão, minha irmã, é porque Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu nem o mínimo detalhe de tudo que está acontecendo. Porque o nosso Deus é um Deus de justiça, um Deus de poder. Aqui o salmista diz que Ele é o nosso refúgio sempre. Diz que antes de nascerem os montes, de criarem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Então nós podemos confiar nesse Deus que é soberano, que nada escapa das suas mãos. Como diz o profeta, enquanto nós dormimos, quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando, né? Deus está conosco. Deus abençoe a Thaís, né? Josimar, a filhinha. Deus abençoe muito vocês. Então o nosso Deus é um Deus soberano. Existia uma canção que a gente cantava, né? Que Ele é soberano. Tu és soberano sobre a terra,
Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus é tremendo, Ele é soberano. Tudo está tudo está nas suas mãos e tudo está acontecendo segundo a sua vontade. Então, meu irmão, não tenha medo. Ou, aliás, o medo você vai ter, mas não deixe esse medo se enraizar, se tornar uma fobia, se tornar uma agonia, se tornar uma depressão na sua vida, uma angústia. Não deixe se tornar uma síndrome, um pânico, porque o nosso Deus sabe todas as coisas. Toda a nossa vida está nas mãos de Deus. O Senhor tem um controle de todas as coisas. Se você pegar a palavra de Deus e se você comparar a Bíblia com o que está acontecendo, tudo está segundo a vontade de Deus. Mateus capítulo 24, os sinais da volta de Cristo, tudo está acontecendo, não porque Deus perdeu o controle, tudo está acontecendo porque, na verdade, Deus está no controle. Deus está no controle. E o que está acontecendo é que o nosso Deus é soberano. Antes que a terra fosse formada, os montes nascessem, que a terra e o mundo fosse criado, Deus de eternidade já era Deus. Kairós. Irmã Alaide, Deus abençoe. Genival, um abração para você. Então Deus é soberano. Deus é poderoso. Meu irmão, descanse nas mãos desse Deus. Confie nesse Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Nada foge da sua vontade, nada foge do seu controle. Os mares, os rios têm os seus limites porque Deus colocou as estrelas, o céu, tudo que existe, o universo foi segundo a vontade de Deus criado. Então, para você perder não o medo, mas para que o medo não vença você e que o medo não se torne uma fobia, primeiro, mergulhe no amor de Deus. Segundo, vive enraizado na soberania de Deus. E em último lugar, para que você possa vencer, siga confiando nas promessas de Deus para a sua vida. Vou repetir. Siga confiando nas promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessa para você, meu irmão. Agora é o momento de nós vivermos o Salmo 91. É o momento de a gente viver, meu querido, o Salmo 23. É o momento de a gente viver e vivenciar o Salmo 3, o Salmo 4, que eu durmo. Logo eu me deito e logo durmo, porque o Senhor me sustenta. Ele está, não temerei os 10 milhares que se levantam contra mim, pois tu, ó Senhor, és o meu refúgio, minha glória, meu baluarte para que eu possa vencer, que nenhum mal me sucederá, e praga nenhuma chegará à nossa casa. Que o nosso Deus é o Deus que nos guarda, que nos protege, que nos cura, que nos liberta, que nos tira do leito de enfermidade, porque nenhum de nós estamos à mercê de contrairmos alguma doença, mas o nosso Deus é o Deus que cura, que nos liberta. Por quê? Porque o nosso Deus tem promessa para nós. Ele prometeu que Ele estaria ao teu lado. O nosso Deus, quando Jesus ele vai ser assunto aos céus, quando ele vai voltar para os céus, ele fala algo maravilhoso. E eis que estarei convosco. Quando ele fala para os discípulos ir por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, anunciando o reino de Deus, e discipulando, e batizando em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, Deus tem o controle de tudo e Deus tem uma promessa para você. Meu querido, se você pegar Mateus capítulo 6, diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu até também vou ler para vocês, que é um dos textos mais lindos que a Bíblia tem em relação a essa segurança que nós podemos ter no nosso Deus, e é isso que nós precisamos confiar. Lá em Mateus capítulo 6, se você estiver com a Bíblia, e eu acredito que está acompanhando comigo, vá para Mateus capítulo 6, verso do número
25, ele diz algo maravilhoso, ele diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então veja bem, meu querido, descanse, siga confiando nas promessas de Deus para a sua vida. Ele diz que Ele vai estar conosco, assim como Ele alimenta as aves dos céus. O Senhor vai nos alimentar, Ele vai nos dar o pão necessário de cada dia, Ele vai nos dar capacidade. E aqui, meu irmão querido, não é como muitos pensam que nós vamos estar sentados e Ele vai derramar dos céus, vai abrir uma nuvem, ou o céu vai se abrir, Ele vai derrubar dinheiro, Ele vai derrubar comida. Não, 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 não. Não existe isso. Sabe por que muitas vezes eu sou fiel nos dízimos e na oferta? Porque eu sou abençoado por Deus. As pessoas hoje pensam assim: eu vou levar a minha oferta a Deus para que Deus me abençoe. Nós temos sido ensinados assim. Eu vou levar para que Deus me abençoe. Meu querido, isso está errado. A Bíblia fala que eu levo porque eu já fui abençoado. Se hoje você tem condições, você tem o seu ganha-pão, você está trabalhando, você tem as suas condições, embora no momento nós estamos vivendo, se você é fiel a Deus, se você traz a sua oferta, quando você tem condições de comprar um alimento, colocar o pão de cada dia na sua casa, de comprar uma roupa, de pagar suas dívidas, é porque você já é abençoado. Deus já abriu as portas para você. Você já é uma pessoa que tem a bênção de Deus. E muitas vezes o que acontece? Ô Mateus, filhinho, Mateus Lopes, Deus abençoe muito. Nós aprendemos e estamos sendo ensinados que Deus tem que nos abençoar, Deus tem que me dar para que eu possa abençoar. Não, irmãos. Se nós hoje temos condições de dar, é porque o Deus da nossa vida já nos abençoou. Então, Deus é um Deus que vai dar o alimento. Ele diz aqui, olha, assim como eu cuido dos pardais. Ele fala aqui, olha, assim como as aves não semeiam, elas não cegam, né? Assim eu alimento as aves dos céus. Diz, quanto mais vocês, homens, meus filhos, eu vou cuidar de vocês. Sabe como? Nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre faz. Nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos continuar arregaçando as nossas mangas, indo para o trabalho. Nós que somos autônomos, nós vamos, a cada dia, nós vamos estar trabalhando e Deus vai cuidar de nós. Ô irmã Fátima, ô irmã, um abração lá de Pedreira, irmão Pinho, as meninas, Deus abençoe muito. Sabe como que Deus, Ele vai fazer isso que Ele está prometendo aqui, meu querido? Que Ele diz que vai cuidar de nós aqui. Ó. Ele fala assim, olha, quem de vocês, por mais que se preocupe, ou ele fala aqui, ó, observe as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito valor do que elas? Deus vai nos alimentar, sabe como? Abençoando o trabalho das nossas mãos. Você, como um trabalhador, uma trabalhadora honesta, você vai continuar trabalhando. Você vai continuar ganhando o pão de cada dia com a honestidade das suas mãos. E Deus vai prosperar, Deus vai multiplicar, Deus vai entrar com a provisão, Deus vai nos dar a bênção, Deus vai nos dar a graça, porque Ele é um Deus que cuida de nós. Ele vai permitir que a chuva venha, Ele vai permitir que o frio venha, que o outono venha, que o verão venha, Ele vai permitir todas as estações, Ele vai dar chuva no tempo certo. Você que é agricultor, você vai plantar e vai colher. Você que cuida do gado, você vai cuidar do seu gado e ele vai crescer, ele vai ser bem alimentado, vai engordar, vai dar leite, vai dar um bom alimento. Você vai saber negociar. Deus vai nos dar sabedoria, irmãos. Esse cuidar de Deus aqui, como cuida das aves dos céus que não fazem nada, não semeiam, não cegam, e Deus cuida e vai cuidar de nós.
Ele está dizendo que não é que nós não vamos ser como as aves, que nós não vamos fazer nada e Deus vai cuidar de nós sem fazer nada. Não, Ele vai mandar o necessário, vai nos dar inteligência. Deus vai derramar sobre cada um de nós, depois que tudo isso passar, meu irmão, esses líderes, esses políticos usados pelo diabo para destruir com a nação brasileira, para destruir comigo, com você, com a nossa capacidade, com o nosso empenho, causando pânico, fobia, medo, tentando estagnar, gerando pânico sobre nós. Nós vamos mostrar para todos que nós somos um povo abençoado como e que Deus está cuidando de nós como? Porque nós vamos trabalhar. Deus vai dar sabedoria para você. Vai entrar em recessão, em algumas crises, pode ser que entre, mas Deus vai ser o Deus que cuida de nós como cuida de um pardal. Deus, Ele vai nos dar sabedoria. Deus vai nos dar inteligência. Deus vai nos dar capacidade. Você que é vendedor, Deus vai te dar estratégia. Você que é um microempresário, Deus vai te dar condições para que você volte a vender e o mercado vai se abrir e você vai começar a vender o seu produto, até exportar e se tornar maior do que você já era. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Meu querido, então siga confiando nas promessas de Deus para a sua vida. Deus é um Deus que toda a riqueza está na mão dele. Eu quero dizer essa palavra para encerrar, que eu amo, adoro, gosto demais da história de José. Irmãos, enquanto José, ele interpretou o sonho de Faraó, que Faraó colocou José como líder, primeiro-ministro de todo o Egito. A Bíblia diz que nos 7 anos de fartura, José, ele plantou, ele lançou sementes, ele criou celeiros maiores, ele cultivou, ele vendeu, ele guardou 1/4 de tudo que a terra produziu. 1/4, 1/5, agora não me lembro bem. Mas ele guardou uma porcentagem. E quando veio 7 anos de fome, havia trigo em abundância para José e todo o Egito, ao ponto de todos virem até José e acharam comida na mão de José. Por quê? Porque Deus deu capacidade para José, uma estratégia. Meu irmão, em nome de Jesus, o medo não vai gerar pânico, não vai gerar fobia em você, porque o Senhor vai nos dar sabedoria. O povo brasileiro é um povo abençoado, um povo que tem uma grande inteligência. Nós somos um povo de inteligência, um povo de alegria, um povo que consegue tirar da tristeza a alegria, um povo que consegue ter criatividade. Nós somos um povo abençoado e Deus vai nos abençoar muito mais, porque a nação está sendo levada à oração. Nunca se orou tanto e se fez jejum tanto, meu querido, como nós estamos fazendo. E a igreja está unida em oração e jejum. Não importa, por causa disso agora a igreja está orando, você está orando, agora você começa a orar, agora você começa a falar de Deus. Não importa, o importante é que nós estamos falando de Deus. Portanto, nós estamos buscando a face desse Deus. Então, a mesma sabedoria que Deus deu a José, Deus vai dar para todos nós. Então, confie, siga confiando nas promessas de Deus para a sua vida. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, meu irmão. Tem algo muito lindo que eu vi uma frase que achei muito lindo, que diz assim: nós não movemos para solucionar os problemas da humanidade. Nós nos movemos para demonstrar à humanidade onde os seus problemas são solucionados. Vou repetir. Nós não nos movemos para solucionar os problemas da humanidade. Nós nos movemos para demonstrar à humanidade onde os seus problemas são resolvidos. Então, a igreja, nós não fomos criados, meus irmãos, para nos movermos, para solucionar o problema do mundo inteiro. Nós não temos essa capacidade. Eu posso ajudar algumas pessoas, mas não posso ajudar todo mundo. Se todos nós nos ajudarmos, nós podemos fazer grandes coisas. Mas a grande verdade é que nós não nos movemos para solucionar os problemas da humanidade. A igreja não é para isso. Mas a igreja, nós nos movemos, a igreja se move para demonstrar à humanidade onde os seus problemas são solucionados. E aonde que é? Em Jesus Cristo.
Porque só Jesus pode nos dar amor. Só Jesus pode derramar esse amor que vence o medo no nosso coração. Só Jesus pode transformar o coração humano. Só Jesus pode mudar a criatura, de uma velha criatura para uma nova criatura. Por isso que Paulo diz que eis que em Cristo somos nova criatura. Criaturas nós somos novas. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E olha que o apóstolo Paulo falava com propriedade, porque ele era um homem carrasco, um assassino na sua ignorância. Matava, arrastava os cristãos para a morte, achando que estava fazendo um favor de Deus, até o dia em que Jesus derruba ele literalmente do cavalo na estrada, indo para Damasco. Meu querido, Deus está comigo, Deus está com você. Então, meu querido, como que a gente vai vencer essa fobia, esse medo, esse pânico que é gerado por pessoas que não temem a Deus, pessoas que inescrupulosas, pessoas que não têm amor pelos outros, que só pensam na sua barriga, que só pensam em ganhar dinheiro, só pensam em dominar os mais fracos? Como que nós vamos vencer todos eles? Repita comigo, diga assim: mergulhando no amor de Deus. Segundo, vivendo arraizados na soberania de Deus. E terceiro e último lugar, seguindo confiantemente nas promessas de Deus para a minha vida. Então, meu querido, descansa em Deus. Fica firme com Jesus. Como na história aqui, esses soldados, eles estavam apavorados. Eles tiveram que armar uma situação. Pilatos, ele armou, sabe, uma estratégia, como diz aqui, ó. Ele fala assim, ó, vamos mandar o sepulcro de segurança. Esses foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. Olha só o que o medo faz. Olha só o que a fobia faz. Olha só o que a desesperança faz. Olha, eu vou repetir verso 66 de Mateus, capítulo 27, que o texto nós lemos. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, no cemitério. Meu querido, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ô João, Débora, Deus abençoe, meus irmãos. Saudade de vocês. Deus abençoe muito. Meu irmão, só em Deus, só em Jesus, nós temos os nossos medos vencidos. O medo não vai te vencer. Nós vamos vencer o medo. O medo não vai nos vencer. João Donizete, um abração, meu querido. Nós não vamos ser vencidos pelo medo, mas vamos vencer o medo. Como eu falei, o medo todos nós temos. O medo chega para todos nós, mas nós não seremos vencidos pelo medo. Como diz o texto, eu vou ler novamente como diz o texto, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Esta é a palavra que eu senti e trazer para vocês. Então, descansa em Deus. Certa vez alguém falou, eu achei interessante, ele fala o seguinte, que depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E estresse é excesso de presente. Ai, pastor, como que eu vou viver nessa época? Confiando em Deus. Confie no Senhor, porque só nele nós podemos descansar. Só nele nós podemos confiar. Então que Deus possa colocar essa palavra lá dentro do seu coração, no profundo da sua alma. Eu quero fazer uma oração por você. Quem sabe você tem passado esses dias com medo, quem sabe, de um parente seu, né? Eu estou com a minha mãe tem 75 anos. Mas a gente confia em Deus, a gente toma todos os cuidados. Claro, não estou pregando uma loucura, né, irmão Nildo Pacheco? Né? Irmã Aurora, Maria Aurora, Deus abençoe muito. Não estou pregando, não sou uma pessoa alienada. Nós cristãos não somos alienados. Nós sabemos. Mas o que nós sabemos também é que nós temos um Deus de milagre, do qual eu posso confiar. Então, quem sabe você viveu esses dias, está vivendo esses dias,
Esse medo que já se tornou um pavor. Você está com medo de chegar perto de pessoas. Você está com medo de ir no supermercado. Você está com medo de sair na porta da sua casa. Você está com medo, medo. Que na verdade esse medo já se tornou em fobia. Algo paralisante, algo que desanimou você. Eu digo para você agora, o Senhor vai transformar o medo em segurança no nosso coração. Então chega perto agora com a sua família. Se você puder colocar a mão no teu coração, coloca a mão no teu coração. Se quiser colocar a mão na tua cabeça, coloca a mão em tua cabeça. Nós vamos pedir, porque aqui, aqui está o maior campo de batalha. É aqui onde o diabo trabalha, meu irmão. Aqui e aqui. A Bíblia diz, Paulo diz em Romanos, que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela pregação da palavra de Deus. Valber Bonani, Deus abençoe muito, Valber. Deus abençoe muito. Então, meu querido, ouça aquilo que Deus tem para você. Ouça como o Senhor é bondoso. Ouça como Deus é o nosso Deus protetor, aquele que nos guarda e nos protege. Eu quero orar com você. Você pode orar comigo? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, que todo medo que se levanta sobre a vida dessa pessoa, toda fobia, todo pânico criado sobre a vida dessa pessoa, Senhor, esse medo que se tornou uma fobia paralisante, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos esse sentimento, nós repreendemos esse sentimento de medo, de pavor. Oh, meu Pai, que está se tornando uma neurose na vida dessa pessoa. Essa pessoa está tomando mais remédios ainda, mais calmantes do que podia tomar. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor derrame agora da confiança, que o Senhor derrame agora da tua graça, que o Senhor derrame agora, Senhor, da certeza da fé, da confiança de um Deus que protege. Porque aquilo que o homem não pode, o Senhor pode todas as coisas. É como a gente aprende na história de Lázaro. Jesus, ele manda tirar a pedra, e quantas vezes nós já ouvimos isso de pregadores dizendo que aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer, mas aquilo que nós não podemos, Deus irá realizar. O que nós podemos fazer hoje? É colocar uma máscara? O que nós podemos hoje? É lavar as nossas mãos? Ficar um metro de distância? É nós passarmos um álcool em gel nas mãos? Evitar de repente não ter uma máscara, tossir e levar nosso antebraço para a gente proteger as pessoas que estão à nossa volta? O que nós podemos fazer, estamos fazendo, ficar em casa e sair no necessário. Mas aquilo que nós não podemos, o Senhor está fazendo por nós, está nos guardando da peste, está nos guardando do mal, está nos guardando que se torne um espírito de morte na nossa vida, na nossa família. Senhor, nós pedimos que haja agora o Espírito Santo de cura, o Espírito Santo da vida e vida e abundância sobre nós. Repreendemos a morte, o medo e o pavor da morte, porque a morte foi vencida na cruz do Calvário. Senhor, eu te louvo pela vida dos teus filhos e das tuas filhas, que agora estão orando conosco, e que a confiança, essa segurança, possa ficar guardada nos nossos corações, desde agora, e para todos sempre assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém. Eu tenho certeza e eu confio, e eu tenho certeza que você também está confiando. Meu querido, minha querida, muito obrigado. Deus abençoe muito por ter me permitido entrar. Quero deixar aqui essa nova recomendação, que amanhã domingo, é o domingo de Páscoa, é o domingo que nós celebramos a ressurreição e é o dia que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, meu querido, em memorial ao sacrifício, mas a ressurreição de Cristo. Nós não celebramos a morte, nós lembramos da morte, um memorial. O que nós celebramos é a vida, pois Cristo saiu da sepultura. Então amanhã nós estaremos pregando e falando sobre isso. Meu querido, a partir das 6 horas da tarde, ouça bem, guarde, marque na sua agenda, às 18 horas, 6 horas da tarde,
nós temos um encontro marcado online. Nosso grande culto de celebração de Páscoa, nós teremos louvor e teremos uma palavra e depois nós estaremos celebrando a Santa Ceia. Então prepare a ceia, os elementos da ceia com a sua família. Prepare o pão, prepare o suco de uva, prepare nem que seja um suco de pozinho de uva, mas prepare. Nós estaremos juntos celebrando do corpo e do sangue de Jesus. A partir das 18 horas, esteja ligado conosco, né? Também nós estaremos, eu e a pastora Amanda, às 3 horas, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, na igreja, recebendo você que quer passar, receber uma oração, você que quer passar, né, deixar a sua oferta, deixar o dízimo sagrado, que você possa fazer isso com alegria no seu coração. E depois às 18 horas, num grande culto de adoração. Então eu convido você a entrar, a estar conosco e que Deus possa abençoar muito a sua vida. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Obrigado a todos os nossos irmãos, obrigado a todos os nossos amigos, né, que fiquei muito feliz por rever aqui, né, virtualmente, que entraram e curtiram, esteve conosco. Meu querido, muito obrigado, Deus abençoe. Não esqueça de estar curtindo, não esqueça de estar compartilhando, não esqueça de você estar comentando o culto, comentando aquilo que Deus fez. E eu vou falar algo que eu ouvi de um pastor e achei muito interessante. Agora é o momento de nós, a igreja, evangelizarmos. É o momento de você falar do amor de Deus incondicional. Falar da graça de Deus que nos alcança. Você tem um amigo? Com certeza você tem. Principalmente aos irmãos da nossa igreja quadrangular de Campina do Monte Alegre. Meu querido, evangelize o teu amigo. Aí no WhatsApp, você deve ter, pega o seu celular, veja lá nos seus contatos do WhatsApp, você deve ter muitos amigos. Faça o seguinte, escreva uma palavra de fé, manda para todos eles. Copie o link dessa mensagem, mande para todos eles. Ou algo que você ouviu aqui, que você aprendeu e que você sentiu de Deus, escreva. Você que está anotando, escreveu, escreva essa frase, faça uma frase, mande para os seus amigos. Cuide dos seus irmãos. Agora é o momento, meu querido. Nós descobrimos uma ferramenta poderosa, irmãos. Eu para vocês, né? Depois de tudo isso passar, nós estaremos juntos na igreja, com certeza, e devemos estar. Mas nós estaremos também online, com certeza, para aqueles que não podem estar em Campina do Monte Alegre. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Evangelize, seja luz, que a sua luz, a luz do Evangelho, resplandeça no meio das trevas. Então, mande um WhatsApp, convide alguém para estar assistindo amanhã o nosso culto junto com você, né? Virtualmente, lógico, né? Ele na casa dele, você na sua casa, e que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. Muito obrigado, eu amo todos vocês, nossos irmãos, muitas saudades dos nossos pais na fé, dos nossos irmãos, nossas mamães na fé, nossos irmãos e irmãs na fé. Quando tudo isso passar, nós vamos fazer uma grande celebração de encontro com todos vocês. Mas enquanto isso, estamos se vendo aí virtualmente. Amanhã, às 18 horas, vamos estar juntos ligados num grande culto. E eu espero você dar uma passadinha lá na igreja para a gente se rever, tá bom? Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Um grande abraço, Deus te abençoe, uma ótima noite, final de noite de sábado, e que o Senhor esteja no nosso coração. Até amanhã, um beijão, e Deus acompanhe vocês, esteja com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.